Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2021 da CBA. Eu sou a Amabile Silva, Relações com Investidores da companhia. E estão presentes hoje conosco Ricardo Carvalho, CEO da companhia, e Luciano Alves, CFO e Diretor de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer sua pergunta por escrito, por favor, digite seu nome e companhia no campo Q&A. Ou, caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, clique em levantar a mão. A apresentação desse evento está disponível no site de Relações com Investidores da companhia, onde também será disponibilizada a gravação do evento após seu encerramento. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da CBA e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Gostaria de agradecer a participação de todos e agora passo a palavra para o Ricardo Carvalho, o nosso CEO, que irá passar um overview dos nossos resultados do quarto trimestre. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Desculpe, me escutam agora? Sim. Obrigado, Amabile. Bom dia a todos e todas. Gostaria de começar agradecendo a participação de vocês na nossa videoconferência de resultados. O quarto trimestre de 2021 foi marcado por resultados históricos para a CBA em receita líquida, lucro líquido e EBITDA ajustado. E também tivemos uma ótima evolução nas frentes de crescimento e ESG. A dinâmica de oferta e demanda no mercado global foi positiva, refletido em um aumento relevante no preço do alumínio na LME, que atingiu $2.762 por tonelada, valor 44% maior comparado ao quarto trimestre do ano passado. E durante o trimestre, a LME alcançou o valor mais alto dos últimos 13 anos, 3.180, e agora se encontra em patamares até maiores. Os fundamentos favoráveis do mercado impulsionaram a receita líquida da CBA, que aumentou 54% comparado com o quarto trimestre de 2020, chegando a 2,4 bilhões. Os volumes vendidos, por sua vez, cresceram 3%, totalizando 122 mil toneladas de alumínio. Tivemos uma forte melhora no EBITDA ajustado, que aumentou 198% em relação ao quarto trimestre de 2020, fechando em 501 milhões de reais, e a margem EBITDA ajustada foi de 21%, que foram 10 pontos percentuais acima do quarto trimestre do ano passado. Vale destacar também que a CBA registrou um lucro líquido de 615 milhões de reais, frente a um prejuízo de 498 milhões no quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre, tivemos a primeira emissão de debênture verde, no valor de 230 milhões de reais. Além disso, demos continuidade na expressiva redução da alavancagem de 1,89 vezes no trimestre anterior para 1,08 vezes no quarto trimestre de 2021, deixando a companhia com uma alavancagem ainda mais confortável. Além dos resultados financeiros, tivemos outros importantes acontecimentos, como a inauguração do forno de fusão de sucata na Metalex, que permitiu o aumento de capacidade de produção de 75 mil toneladas para 90 mil toneladas ano. Esse é o primeiro passo do investimento total de 115 milhões da Metalex, que integra a estratégia anunciada no IPO de ampliação da produção de alumínio a partir de reciclagem, que é uma das nossas estratégias. Outro destaque foi a expansão da certificação SI, que é a principal certificação verde para o alumínio no mundo, da unidade da Metalex e a unidade de Itapsuma. Com isso, seguimos o nosso objetivo de termos todas as nossas operações 100% certificadas no ASI ao longo do tempo. Nesse trimestre, também concluímos a aquisição de 80% do capital social da Alux do Brasil, para reforçar o posicionamento da CBA no mercado de reciclagem.
contribuindo para a economia circular e produção de alumínio com pegada de carbono cada vez menor. Essa transição foi concluída em janeiro de 22 e é uma transição totalmente alinhada com o que nós anunciamos no IPO, na busca de M&As que tenham sinergismo com o nosso negócio e, particularmente, para o negócio de reciclagem, que a gente vai estar olhando bastante. Falando sobre emissões, a companhia também realizou inventário de emissões de gás de efeito estufa, com base na metodologia GHG Protocol, com resultado de 2,64 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio líquido, considerando a etapa de smelter, incluindo o escopo 1 e 2, e esse é um valor 4,5 vezes menor que a média mundial. E, por fim, para coroar nossas ações em coengenharia e inovação em conjunto com os clientes, recebemos o prêmio Fornecedor de Destaque na categoria Programas de Inovação, Novos Programas de Inovação, concedido pela Marco Polo, que é um importante player de transporte no Brasil e um cliente de longa data da CBA. Agora eu gostaria de convidar o Luciano, CFO e diretor de RI da companhia, para dar mais detalhes sobre o mercado de alumínio e o desempenho financeiro da CBA. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luciano, diretor financeiro de RI da CBA, e eu queria começar falando sobre os principais acontecimentos do mercado de alumínio nesse quarto trimestre de 2021. A dinâmica de oferta e demanda continuou favorável para o preço do alumínio, apesar da redução no ritmo de crescimento da demanda. A gente consegue ver que durante os últimos trimestres o consumo se expandiu mais do que a oferta. Com isso, o mercado global se manteve deficitário e os estoques, por consequência, continuaram em queda, chegando próximo de níveis considerados de equilíbrio pelo mercado. No ano de 2021, o déficit global foi de mais de 1 milhão de toneladas. A China aumentou consideravelmente as importações de alumínio em relação ao histórico, chegando a 1,8 milhões de toneladas importadas no ano passado. Só como comparação, entre os anos de 2015 e 2019, o volume importado anual girava em torno de 230 mil toneladas para a China, quase 8 vezes menor do que foi em 2021. Essa é uma mudança estrutural importante no mercado, uma vez que a China passou a ser net exportadora para net importadora de alumínio primário, indicando uma oferta mais restrita no país. Indo para o próximo slide, a gente consegue ver que os fundamentos de mercado têm suportado a LME e os prêmios regionais. A LME do alumínio está em uma trajetória ascendente nos últimos meses. Apenas em novembro teve uma pequena queda motivada pela intervenção do governo chinês no preço do carvão, que é utilizado nas termoelétricas para geração de energia dos smelters do país e de boa parte dos produtores em outros lugares do mundo. Mas, como a demanda continuou bastante aquecida para o restante do ano, a trajetória de alta foi logo retomada. Os prêmios também tiveram um comportamento semelhante, ganharam impulso com a demanda favorável, os baixos níveis de estoque no mundo e o aumento dos custos logísticos também. Nas últimas semanas, a LME foi impulsionada pelas incertezas relacionadas ao momento atual e eventuais impactos na cadeia de suprimento de alumínio. Indo para o próximo slide, nós trouxemos uma visão de como os custos da indústria se comportaram no último trimestre e no ano de 2021. Na indústria como um todo, houve um aumento de 34% no cash cost do alumínio, sendo que na China a alta foi maior ainda, de 42%. Os custos de alumina e energia, que juntos são aproximadamente 70% do cash cost médio da indústria, aumentaram tanto na China como nos demais países. Os preços de energia foram os que mais subiram, devido às crises energéticas na Europa e na China. O preço de energia na China aumentou 86% em relação ao quarto TRI de 2020, e a alumina teve um aumento de 59% no mesmo período. Dessa forma, as margens dos smelters chineses continuaram em queda, vocês conseguem ver no gráfico aí à direita. Nos demais países, o aumento desses custos foi menor, mas ainda assim relevante, sendo 71% de aumento no preço de energia e 48% no preço da alumina. Apesar disso, as margens dos smelters fora da China se mantiveram estáveis, mesmo em cenário de pressão inflacionária, porque os preços e prêmios médios do alumínio subiram na mesma proporção. No próximo tópico, eu vou falar um pouquinho do desempenho operacional e financeiro da CBA no quarto TRI de 2021. Nosso volume de vendas cresceu tanto no trimestre quanto no ano. No quarto TRI, o volume vendido aumentou em todas as linhas de produtos. Em primários, o volume vendido cresceu 4% no trimestre, com destaque para o aumento das vendas dos produtos de maior valor agregado para os mercados de transportes e energia.
As vendas de lingote para o mercado de embalagens, especialmente latas de alumínio, também contribuíram para o bom desempenho, além das exportações para Américas e Europa. Em transformados, o volume vendido cresceu 3% em relação ao quarto TRI de 2020, com destaque para as vendas de chapas para o setor de transportes, que tiveram uma alta acentuada de 88%. Em reciclagem, as vendas aumentaram 2% e tiveram como destino principal o setor de construção civil. Indo para o próximo slide, vamos agora comentar sobre o desempenho dos indicadores financeiros nesse trimestre. Receita líquida consolidada da CBA atingiu um recorde histórico trimestral de 2,4 bilhões de reais, com crescimento de 54% no quarto TRI de 2021 em relação ao quarto TRI de 2020. Esse aumento é função do maior volume de vendas em todos os segmentos do negócio do alumínio e do maior preço do alumínio na LME, que levaram a um aumento de 60% na receita líquida do negócio alumínio. Outro fator que contribuiu fortemente para o aumento da receita foi o aumento de 142% da receita de outros segmentos no quarto TRI, comparado ao mesmo período de 2020, em função do maior volume de trading de lingote e do volume vendido de alumina, referente ao take que nós temos de alumina na Alunorte. Ainda no negócio alumínio, tivemos um efeito negativo de 281 milhões de reais do hedge estratégico no quarto TRI. Só lembrando que a todos que esse hedge estratégico deixou de ser executado pela CBA em 2021, mas existem contratos vigentes até maio de 2022. A receita líquida do negócio energia teve uma redução de 3% no quarto TRI de 2021 em relação ao quarto TRI de 2020, em função da crise hídrica, e reduzimos os volumes de venda de energia no mercado spot, priorizando a energia para o consumo da CBA. Nos custos dos produtos vendidos, tivemos um aumento de 39% no trimestre, comparado ao quarto TRI de 2020, influenciado por um aumento de 542 milhões de reais no custo do negócio alumínio, que foi impactado pela inflação de custos na indústria global, além do maior volume vendido. O aumento no custo médio de produção do alumínio líquido foi de 24%, influenciado pelo aumento do custo da alumina, pasta nórdica, a pasta principalmente composta de piche e coque, além do custo de energia. Então, a alumina, a pasta nórdica e energia foram os que aumentaram na produção do alumínio por compras eventuais do curto prazo de energia, especificamente. O custo de energia comercializada no quarto TRI teve um aumento de 36 milhões de reais pela necessidade de maior compra de terceiros, como eu comentei, em impacto da crise hídrica. E esse aumento de custos foi compensado pelo impacto positivo de 144 milhões de reais com a conclusão da repactuação do risco hidrológico, GSF, das usinas de Salto Pilão, Enercan e Baesa. Passando para o EBITDA ajustado, alcançamos um recorde trimestral, com aumento expressivo de 333 milhões de reais no quarto TRI de 2021 em comparação com o quarto TRI de 2020. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela melhora no resultado do negócio alumínio, com aumento nos preços de vendas e nos volumes também, além do melhor mix de produtos vendidos. O EBITDA ajustado foi impactado também pela venda dos ativos do ferro-níquel e pela reversão do impairment sobre o passivo de descomissionamento ambiental da unidade de Niquelândia. Em relação ao lucro líquido, atingimos um patamar histórico de 615 milhões de reais no quarto TRI, em comparação com um prejuízo líquido de 498 milhões de reais no ano anterior, devido ao resultado do negócio alumínio, combinado com a reversão do saldo negativo de outros resultados operacionais. Além disso, a companhia reconheceu 225 milhões de reais de IR diferido sobre o prejuízo fiscal e base negativa, considerando um horizonte estimado mínimo de recuperabilidade de 2 anos. O reconhecimento decorreu da melhora do cenário macroeconômico e os respectivos impactos nos lucros futuros projetados pela companhia. No slide 9, vou falar um pouquinho dos investimentos da CBA. No quarto TRI de 2021, a CBA continuou avançando nos investimentos em expansões de modernização. Tivemos uma evolução principalmente em 2 projetos anunciados no contexto do IPO. O primeiro deles é o projeto de produção adicional de alumínio primário, que está em implantação. Nós já começamos a fase de montagem das 78 cubas que serão religadas nas salas Fórmula 3. E nós aceleramos o projeto e agora temos um startup previsto para acontecer até junho desse ano. Lembrando, no contexto do IPO, esse projeto era previsto para 2023, nós estamos acelerando o startup para até junho de 2022. Já no projeto, o outro projeto, que é o projeto de produção adicional de alumínio a partir da reciclagem, o destaque é a inauguração do forno SAI do Elametalex, o Ricardo já comentou sobre isso no início, aumentou a capacidade de produção de tarugo de 75 mil toneladas para 90 mil toneladas no ano.
E nós aprovamos também o projeto de implantação da nova linha de tratamento de sucata também na Metalex, que está em fase inicial de contratação, com startup previsto para 2023. No próximo slide, vou falar um pouco do fluxo de caixa livre da empresa. Se vocês olharem aí, nós tivemos uma forte geração de caixa impulsionada pelos melhores resultados de alumínio. Então, a variação do capital de giro no quarto TRI de 2021 foi positiva, principalmente pelo aumento da conta de fornecedores, com um maior volume de importação de lingote para revenda e também a inflação de custos. Outro fator relevante foi a redução de 220 milhões de reais do efeito líquido dos tributos a recuperar e recolher, pela utilização de mais ou menos 200 milhões de reais de créditos fiscais relacionados à exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, devido ao aumento nas vendas de tarugo, chapas e folhas. Em 2021, a variação do capital de giro foi negativa, refletindo um aumento de 223 milhões no contas a receber, impactado pelo aumento do volume e do preço de venda do alumínio, e, adicionalmente, nós tivemos um aumento nos estoques de 522 milhões de reais, principalmente lingote e insumos estratégicos, além do aumento dos custos dos principais insumos de produção. Por fim, tivemos um impacto de 295 milhões de reais referente ao hedge estratégico no quarto TRI, sendo que no ano o impacto total foi de 796 milhões de reais. Como falei antes, os contratos vigentes de hedge se encerraram em maio de 2022. Passando para o próximo slide, no slide 11, eu vou falar um pouco do perfil de endividamento da CBA. Então, a dívida da CBA continua majoritariamente denominada em dólar, 89%, incluindo um contrato de swap do financiamento junto ao BNDES de taxa IPCA em reais para taxa fixa em dólar. Como comentado pelo Ricardo no início da apresentação, em dezembro de 2021, a CBA fez sua primeira emissão de debêntures no valor de 230 milhões de reais e alinhado com o compromisso da CBA de sustentabilidade, a emissão foi caracterizada como verde, uma vez que esses recursos captados vão ser utilizados em projetos com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental da estrutura produtiva da CBA. Além disso, em dezembro de 21, a CBA resgatou parte do saldo em aberto dos bonds, 50 milhões de dólares, reduzindo a concentração de vencimentos em 2024 e otimizando o perfil da dívida. As disponibilidades e aplicações financeiras atingiram 1,8 bilhão de reais em dezembro de 21. Dívida líquida total totalizou 1,7 bilhão de reais. A alavancagem financeira medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA ajustada dos últimos 12 meses reduziu de 1,89 vezes em setembro de 21 para 1,08 vezes em dezembro de 21. Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Agora eu vou passar a bola para o Ricardo de novo, falar sobre os resultados em ESG e depois eu vou estar à disposição de vocês na nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Agora vamos seguir em frente comentando sobre um dos temas de grande relevância para a CBA. Vale lembrar que a CBA possui uma estratégia ESG consolidada, que chamamos de ESG 2030, possuindo uma agenda institucionalizada e de longa data, com programas bem desenhados, bem definidos e com alto grau de comprometimento de toda a organização. Para fortalecer ainda mais nossa estratégia, nesse trimestre, seguimos evoluindo com projetos e iniciativas nos 3 pilares, ambiental, social e governança. Nesse slide, começamos pelo pilar ambiental, temos alguns destaques importantes no trimestre. São ações que nos ajudam a alcançar nosso objetivo de fornecer um alumínio de baixo carbono para a sociedade. Vocês podem ver no topo do slide os 4 pilares de atuação na área ambiental e logo abaixo os ODS que estão relacionados a esses pilares. No quarto trimestre de 21, a CBA submeteu para aprovação a sua meta de redução de emissão de gases de efeito estufa ao Science Based Target Initiative, uma iniciativa para a construção das metas climáticas baseada em ciência. Esse é um passo importante porque garante maior consistência das metas de redução, garantindo que estão em linha com as metas globais para a limitação do aquecimento do planeta. Outra ação importante foi a adesão da CBA ao Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, um movimento que busca a elaboração e a implementação de recomendações para divulgação e análise de risco e oportunidades relacionadas às questões climáticas. O objetivo é trabalhar na qualidade e disponibilidade de informações financeiras relacionadas às mudanças climáticas, dando maior transparência aos investidores sobre o tema.
E, por fim, ainda como destaque do quarto trimestre, tem a questão do nosso inventário de gases de efeito estufa, que eu já citei no início da apresentação, que a nossa emissão é 4,5 vezes menor do que a média mundial. Indo para o próximo slide, nós tivemos vários destaques no aspecto social e de governança nesse trimestre também. Vocês podem ver também os pilares acima de atuação nessas áreas que nós temos e os ODS relacionados. Começando pelo pilar social, em dezembro foi criado o Espaço Saúde, uma unidade para atender exclusivamente os funcionários da fábrica de alumínio e do escritório corporativo em uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Em um momento de mais cuidado com as pessoas, a CBA sempre está conduzindo iniciativas para melhorar as condições de saúde dos empregados e empregadas. A companhia também busca continuamente melhorar as condições de vida das comunidades ao redor. Pensando nisso, um destaque relevante é o programa Votorantim pela Infância e Adolescência, o VIA, que tem por objetivo contribuir para a segurança e melhoria da qualidade da vida de crianças e adolescentes, além de fortalecer políticas de prevenção e atendimento da rede de proteção social. Nesse ano, foi conduzido um diagnóstico e elaborado o plano decenal para garantia de direitos e aplicação das políticas públicas para as crianças e adolescentes em alumínio. No âmbito de governança, continuamos evoluindo no programa Suprimento Sustentável, que visa a incorporação da sustentabilidade no processo de compras da cadeia da companhia. Nesse trimestre, começamos a etapa de homologação dos fornecedores, já considerando os aspectos de sustentabilidade. Outra conquista no trimestre foi a certificação SI da Metalex Tapsuma, que já citei no início, na abertura dessa nossa conversa sobre os resultados. Outra ação de destaque foi a implementação da metodologia RepTrak, que é referência mundial para analisar a percepção das partes interessadas de empresas e setores em aspectos como reputação, marca e performance em ESG. Em 2021, a nota geral do índice foi de 70,8, que significa categoria forte, frente ao índice de 62,3 do setor de mineração e metalurgia do Brasil. Além do índice geral, a companhia decidiu acompanhar de forma mais próxima a percepção de dois públicos, fornecedores e comunidades, obtendo as notas 92,7 na categoria, que é excelente, e 79,8, que também é uma categoria forte, respectivamente, né? Bom, antes de finalizarmos essa apresentação e iniciarmos o Q&A, eu gostaria de destacar algumas mensagens importantes sobre o que podemos esperar de 22, né? Em relação ao mercado de alumínio, vemos uma dinâmica positiva, com menor oferta, uma demanda firme e estoques em queda no mundo. O mercado já apresentou um déficit de mais de 1 milhão de toneladas no ano passado e existe a expectativa que o déficit seja até maior esse ano. Por outro lado, ainda temos uma volatilidade nos mercados globais, muito atrelada aos conflitos atuais que estamos vivendo no mundo, que tem movimentado as bolsas, os preços das commodities e potencializando a inflação de custos. Em relação ao custo, já estávamos tendo uma inflação de custo antes mesmo das novas situações de 2022, e espera-se que se mantenha como um dos focos de atenção do mercado, assim como a situação das cadeias de suprimento e rotas logísticas. O movimento que os países e empresas estão fazendo para contornar os efeitos adversos tende a gerar reflexo em diversos mercados, positivos ou negativos. O que é importante é estarmos atentos a isso, ter medidas de mitigação. Falando sobre demanda de alumínio no mercado brasileiro, a expectativa é de uma acomodação em níveis mais estáveis. No ano passado, de acordo com o estimado pela BAU, houve um crescimento de 12%, que a gente espera que se mantenha mais estável, não tenhamos um aumento, vamos manter mais estável esse ano. Houve uma leve desaceleração em bens de consumo e construção civil, mas outros setores continuam bem firmes, como embalagem e transporte, principalmente. Temos um cenário atual bastante incerto e volátil, mas nesse contexto é muito importante observarmos a vantagem competitiva da CBA por ser
uma empresa totalmente integrada, desde a mineração até os produtos laminados e estrudados. Essa integração faz com que a gente tenha uma robustez de resultado maior do que os concorrentes que precisam, por exemplo, comprar energia no mercado ou comprar alumínio no mercado. Isso tudo nós produzimos internamente, geramos nossa própria energia, mineramos nossa própria bauxita e produzimos a nossa própria alumina. E a alumina e energia representa 70% do cash cost do alumínio. Então, com isso, de fato, é uma vantagem que nós temos em relação a outras empresas que precisam comprar tanto alumina como energia no mercado. Nós vamos manter o nosso foco na nossa estratégia de crescimento da CBA, tudo que nós anunciamos no IPO, visando acelerar nossos projetos na área de alumínio primário, reciclagem, energia e sustentabilidade. Dessa forma, conseguiremos manter nosso posicionamento competitivo e continuar preparados para enfrentar os desafios de mercado e aproveitar as oportunidades também. Obrigado pela atenção de todos e passo agora a palavra para a Amabile. Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, iniciamos agora, então, a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer a sua pergunta por escrito, por favor, digite seu nome, companhia e a pergunta no campo Q&A. Caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. E temos aqui já a primeira pergunta. A primeira pergunta vem por áudio e vem do Caio Grener, do BTG Pactual. Por favor, Caio, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, vocês estão me escutando? Sim, estamos sim, Caio. Tudo bem? Tudo bem, Luciano, Ricardo, Amabile. Bom dia. Tenho duas perguntas, pessoal. Acho que a primeira sobre os prêmios de primários, né? Acho que a gente sempre tenta fazer uma conta para estimar mais ou menos como é que estão os prêmios de vocês. E acho que esse trimestre ficou bem abaixo da expectativa e bem abaixo do que a gente estava vendo nos trimestres anteriores. Quanto que a gente fez é aquela regrinha de bolsa que a gente sempre faz, né? Que é dividir as receitas pelos volumes de vocês. Em dólar, isso ficou em mais ou menos 3.040 por tonelada, que aí seria um prêmio de $240 por tonelada, o que parece muito baixo, né? Eu queria, na verdade, entender se a gente que está fazendo alguma besteira aqui nessa conta ou se é isso mesmo, né? E se for isso mesmo, o que aconteceu com os prêmios esse trimestre? Queria ouvir um pouco de vocês, por favor. E a segunda pergunta, pessoal, sobre o EBITDA do business de energia, foi 100 milhões de reais positivo esse trimestre, subiu 150 milhões tri-a-tri. Queria que vocês pudessem explicar um pouquinho melhor essa evolução, tocando principalmente em dois pontos. O primeiro, esse ganho na repactuação de GSF de 140 milhões, vocês pudessem passar a explicar um pouquinho melhor esse ganho. E o segundo ponto é que mesmo que se a gente excluir esse efeito, né, o EBITDA foi praticamente estável tri-a-tri. E acho que tinha alguma expectativa de melhora esse trimestre, né, com a melhora do cenário hidrológico já no quarto tri versus o terceiro. Então, eu queria entender por que a gente ainda não viu essa melhora nos custos, em EBITDA, esse trimestre, excluindo esse efeito do GSF. Obrigado. Posso pegar essas aqui? Primeiro, de prêmios, acho que a sua conta está correta, mas tem dois efeitos que aconteceram no trimestre, e depois precisa pensar em como que a gente pode trabalhar nisso nas próximas divulgações, que impactaram o prêmio, por isso que a conta, o resultado, a conta que você fez está certa, mas o resultado não, porque o valor que você chegou em prêmio está bem abaixo daquilo que foi praticado. Tá? E por quê? Basicamente, o principal efeito no TRI foi mais ou menos umas 2.500 toneladas de alumínio primário que nós fizemos de transformação de terceiros. O que significa isso? São produtos, isso faz parte do nosso negócio, é recorrente, acontece todo trimestre, mas nós recebemos a sucata do cliente, transformamos essa sucata em produto e devolvemos um produto para o cliente. Tá? Então, e nós cobramos um serviço, é um tolling, justamente porque o cliente nos está entregando metal e está recebendo um metal transformado. Então, nesse trimestre, se você excluir esse volume, que é um volume expressivo, e basicamente você tem uma margem de serviço ali, você já chega em patamares de preços mais próximos do que seria a nossa realidade. Esse é um efeito. O segundo efeito, ele é menor, mas ele também impacta aqui, pontualmente nesse trimestre. A gente sabe, né, eu expliquei para vocês que a gente tem a maior parte das vendas que é M-1,
uma parcela das vendas M-3 e outra parcela M-4, ou seja, ou é o mês anterior da LME, ou é 3 meses anterior, ou 4 meses, a grande maioria é M-1, então, na média, demora aí uns 40 a 45 dias entre eu vender e ter o impacto LME na minha venda. Nesse último TRI teve uma concentração de um cliente grande que compra M-3, tá? Então, teve um pequeno descasamento aí do prazo. Então, acho que esse é para explicar a primeira pergunta. E aí, só para falar genericamente de prêmios, o Brasil deveria seguir, não só o Brasil, mas qualquer mercado mundial deveria seguir os padrões internacionais de prêmios. Tá claro que cada um tem a sua referência, mas os prêmios, justamente pelo alumínio conseguir viajar muito entre países, né, os prêmios mais ou menos se alinham. Então, o que a gente vê no Brasil deveria, o que a gente vê como comportamento no mercado internacional, a gente deveria ver refletido aqui também. Na questão da energia, teve um impacto Luciano, relevante. você me permite, eu posso fazer 2 follow-ups só nesse ponto? A primeira é uma dúvida sobre esse ponto da transformação do sucado, do tolling que você comentou. Isso tem algum motivo para ter sido bucado na unidade de primários, não na unidade de reciclagem? É porque vocês estão fazendo isso na unidade de alumínio e não na Metalex? Tem algum outro motivo? Nenhum motivo específico, Caio. A gente vai checar isso, tá? Como eu te falei, para ver, porque assim, isso é recorrente, ou seja, ele não deveria ser algo que mude de trimestre a trimestre. Talvez uma pequena concentração aqui e ali, mas algo que faz parte do negócio, tá? Mas não tem motivo específico, não. Tá bom, e só mais um follow-up rápido. Vocês conseguiram fazer uma conta mais ou menos quanto que seria esse prêmio normalizado de vocês para a unidade de primários para esse trimestre? Não sei se vocês vão ter esse número fácil, mas seria legal da gente conseguir enxergar. Essa é uma informação mais difícil da gente divulgar, até por uma questão de ser potencialmente sensível, Caio, mas se você olhar o prêmio Europa, Rotterdam, ele diria que ele hoje reflete melhor a realidade no Brasil, tá? Tá bom. Nossos contratos de venda, alguns estão referenciados a Midwest, alguns estão referenciados a Rotterdam, tem um mix, tá? Mas independente de qual é o nosso mix de venda, se você olhar o mercado brasileiro como uma média, ele hoje reflete mais o que seria o cenário europeu, tá? Beleza, Luciano. E aí, da energia, seguindo o teu ponto, Caio, então o impacto foi o da repactuação do GSF, tá? Nós já tínhamos reconhecido esse impacto no nosso balanço, se eu não me engano, no primeiro TRI de 2021, para as usinas da CBA, e agora foi reconhecimento de outras 3 usinas, né, que eram South Pilão, Enercan e Baesa, que são consórcios dos quais nós temos participação. Aqui o conceito ele é simples, né? Houve uma decisão favorável oficial, né, para o Brasil, isso é uma decisão do mercado, em que para aquelas empresas, que é o nosso caso, que foram pagando o GSF, foram compensando o GSF ao longo dos últimos anos, para essas empresas houve um aumento, uma extensão das concessões hidrelétricas. Cada concessão tem uma regra, tá? Não dá para dar uma regra de bolo, mas basicamente a gente teve um aumento do prazo de concessão, significa que nós vamos ter energia elétrica por mais tempo nessas usinas, e isso gerou um impacto positivo, que é basicamente o benefício que você tem de ter a extensão desse prazo trazido a valor presente, tá? Então esse é o efeito que tem lá. E aí, olhando o resultado como um todo, eu acho que tem alguns pontos para a gente falar. Como eu venho comentando com alguns de vocês, a gente sente um certo arrefecimento de alguns segmentos, eu acho que a construção civil é o principal deles, tá? Então tem uma redução natural do que nós esperávamos de venda para esse segmento, né? Não necessariamente uma redução de vendas, mas o que nós esperávamos para vendas desse segmento. Isso já aconteceu no final do ano passado. E uma mudança no mix, tá? Então, parte do impacto em resultado que você vê é uma mudança de mix por isso. Lembrando que, quando isso acontece com a CBA, quando tem algum efeito de um segmento ou outro, a gente pega um volume que, eventualmente, não está sendo vendido para um segmento, a gente produz para outro segmento que esteja puxando mais, e no limite a gente tem sempre a opção de produzir o lingote e vender. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a inflação de custos, né? A gente vem comentando com vocês, e isso é algo que nos impacta, como impacta toda a indústria. Para nós, é menos do que para a indústria, mas não significa que é irrelevante para a CBA, tá? Ou seja, nós temos aí uma inflação de custos que nos impacta. Alguns desses impactos em custos, acho que até é importante comentar, ele ainda vai acontecer esse ano, porque, por exemplo, muitos dos contratos que são reajustados por IPCA, você normalmente negocia esse contrato, ou você reajusta esse contrato no final do ano e ele é válido para o ano seguinte, né? Então,
muito provavelmente a gente vai ter alguns contratos ainda reajustados para esse ano. Mas, em termos gerais, a explicação para o resultado é mais essa, ou seja, mudança de mix e a inflação de custos. E na energia especificamente, Caio, ainda tivemos um custo alto no quarto TRI, tá? Ainda impacto da crise hídrica. Não deveríamos ver esses impactos mais para frente, tá? Eu diria que nós ainda não estamos numa situação normalizada. Por quê? Porque tanto o sistema nacional continua despachando energia das termoelétricas e isso acaba gerando encargos, né, para o sistema como um todo. E nós, na CBA, e o objetivo que o governo está fazendo isso com as termoelétricas é de justamente recompor os reservatórios das hidrelétricas que foram prejudicados pela crise hídrica do ano passado. Na CBA, a gente está fazendo a mesma coisa. Para aquelas usinas que estão ligadas diretamente na CBA, mesmo com as chuvas recentes, para algumas usinas, a gente tem segurado os reservatórios, ou seja, gerado menos energia do que seria o possível, de maneira a deixar os reservatórios numa situação mais normalizada. Ao longo do ano, é que a gente vai voltar a ter uma situação mais normalizada no tema energia, e quando voltarmos a normalizar, vamos dizer, a situação mais normalizada, ainda assim o nosso custo médio de energia provavelmente vai ser mais alto do que o do passado, porque tem uma inflação que impacta custo, ou seja, não só a inflação em mão de obra, em manutenção e outros serviços, que é normalmente, né, relacionado ao IPCA, mas também contratos, né, que a gente tem contratos de energia que tem uma correção por IPCA e também uma correção por IGPM. Então, era só para dar um panorama geral de custo para vocês, que eu acho que é bem importante da gente olhar daqui para frente também. Legal, Luciano. Obrigado. Bom, pessoal, lembrando que os participantes podem enviar suas perguntas pelo Q&A ou levantar a mão para fazer a pergunta por áudio. E temos aqui mais uma pergunta por áudio, vem da Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Por favor, Isabela, pode prosseguir. Olá, bom dia. Vocês me escutam bem? Escutamos sim. Ótimo. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Acho que a primeira é sobre a questão de mix mesmo, né? Teve uma queda, né, no share de value-added products, de transformados também. Aí eu queria entender um pouco mais se, né, houve aspectos mais pontuais nesse trimestre ou se vocês esperam, né, uma continuação desse mix aí nos próximos trimestres. E também sobre demanda do Brasil, o Ricardo mencionou que, né, que vocês esperam uma evolução mais estável do mercado, mas, né, dado esses problemas na produção da Albras, vocês têm tido, né, ou sentido uma demanda adicional no mercado doméstico e também se vocês têm alguma expectativa em relação à dinâmica de importação no Brasil esse ano. E aí, se vocês me permitirem uma última bem rápida, se vocês têm uma expectativa que vocês possam compartilhar de CAPEX em 2022. São essas as perguntas. Obrigada. Isabela, obrigado. Vou começar com relação ao mercado, Luciano, depois você complementa. Como eu falei, a nossa visão nesse momento, o que nós temos sentido nesse momento, algum arrefecimento na parte de construção civil e bens de consumo. Lembrando que no ano passado esses setores cresceram muito, né? Teve uma recuperação acima do que se esperava, porém continua firme o consumo para embalagens, para transportes, continuam firmes, transporte particularmente caminhões, ônibus, e com isso, por isso que a gente tem a expectativa de que a gente tenha nesse ano não um crescimento de demanda, uma demanda mais estável, com algumas variações, evidentemente, mas já num patamar um pouco mais alto devido, segundo a estimativa da BAL, que eles ainda vão soltar os números oficiais em breve, um crescimento de 12% que teve ano passado, né? E com relação à oferta, à demanda, o Brasil é deficitário, o Brasil importa alumínio, vai continuar importando alumínio esse ano. Tem a volta da Alumar que está acontecendo, teve algum problema da Albras, esse vai para o outro lado, né? Mas, de uma forma geral, o mercado é um mercado bastante dinâmico e bastante flexível. Quer dizer, se faltar mais no Brasil, importa mais, se faltar menos, importa menos, de forma que o alumínio é uma commodity que viaja, tem trading internacional bem estabelecido, não é nenhum problema isso, né?
da mesma forma que, no fim das contas, acaba sendo uma vantagem da commodity do alumínio. Se arrefece um mercado para a gente, ou se eventualmente começa a sobrar alguma produção para a gente colocar no mercado doméstico, que é a nossa prioridade, a gente desloca para a exportação. Então, isso é uma flexibilidade bastante importante também para o nosso negócio. Luciano, vou deixar com você o resto da pergunta. Complementando, Ricardo, e Isabela, se algum ponto que a gente não tocou, fica à disposição para complementar, mas, primeiro, não é algo pontual, acho que essa questão da construção civil é algo que pode ser que continue, então, e aí isso impacta o nosso mix, lembrando, o que vai para a construção civil no nosso caso? São os perfis estudados, são produtos de valor agregado transformados, e também tarugos do negócio primário, tá? São esses dois principais produtos impactados pelo setor da construção civil. E como o Ricardo falou, a gente mexe no mix, né? A gente tem impacto em mix, a gente consegue produzir outros produtos e compensar eventuais perdas de volume em um segmento como esse. E além disso, tem sempre a alternativa da exportação. E nesse momento, especificamente, por todo o cenário que a gente vê aí fora, aquilo que a gente comentou de mercado, o mercado deficitário, os estoques chegando em níveis muito baixos, existe uma demanda muito forte lá fora, né, para exportação, especialmente em produtos primários, e a gente até consegue colocar o produto lá fora hoje na mesma rentabilidade que a gente coloca no Brasil. Prioridade para nós sempre vai ser o Brasil, a gente sempre diz isso, né? Ou seja, nós estamos no Brasil e temos um mercado aqui e a gente sempre vai abastecer o Brasil, a gente vai buscar a exportação de primários especificamente quando, de maneira mais oportunística, quando for necessário. Mas, de novo, nesse momento ainda a gente consegue uma rentabilidade similar lá do que aqui. Ah, super claro. Obrigada, Luciano. Do CAPEX, vocês têm alguma estimativa de 2020 para 2022? Então, a gente não, infelizmente, a gente não dá um guidance de CAPEX, Isabela. O que a gente tem feito a gente tem buscado acelerar os projetos, né? A gente falou isso já no CBA Day do ano passado, a gente acelerou o projeto de expansão de capacidade de produção da Sala 3 e vamos startar já até junho desse ano, né? Essa é uma informação importante, isso estava previsto no IPO para 2023. E os outros projetos a gente tem tentado acelerar, tá? Ou seja, trazer um pouco os investimentos para mais próximos. E até porque, para ter um benefício, nenhum dos outros projetos, neste momento, tem uma perspectiva de mudar o startup, tá? Por enquanto, continua com aquela mesma, vamos dizer, com os mesmos cronogramas colocados no IPO. E pontualmente, esse ano, o que acontece, e a gente tem reforma de fornos, a gente divulga isso, a gente teve uma concentração muito grande de reforma de fornos lá em 2012, 2013, que se reflete de novo nesse ano, porque você tem um ciclo de 8 a 9 anos da reforma de fornos, né? Então, na prática, tem uma concentração talvez maior em reforma de fornos nesses anos, mas nesse caso, especificamente para a reforma de fornos, ela deveria ser pontual. O restante segue um pouco do que nós já prevíamos desde o IPO. Tá claro, obrigada. Obrigada, Isabela, pela pergunta. Temos mais uma pergunta também por áudio, e vem do Vitor Burke, da XP Investimentos. Por favor, Vitor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Minha questão vai no lado de custos. Primeiro, você poderia dar uma visão sobre o custo de pasta anódica, que subiu bastante no último tri? Eu entendo que seja aí um reflexo do preço do petróleo, mas eu queria entender qual que é a velocidade com que isso passa no resultado, tá? Se tem alguma dinâmica de estoques nesse sentido. E no lado de energia, vocês poderiam dividir isso para 2022? Existe alguma estratégia aí de sazonalização dos contratos de energia? E você comentou, né, que tem alguns contratos que são reajustados por IGPM e outros por IPCA. Você poderia dividir qual que é a proporção desses dois indexadores aí? Obrigado. Obrigado, Vitor. Bom, falando primeiro da pasta, então, o aumento de custo que a gente teve na pasta foi de 59% no quarto tri, tá? E no ano de 2021, 36%. A pasta é basicamente composta de POC e PIX, tá? São os dois. E ele tem não só um componente cambial, né, que impacta o custo, e mais uma dinâmica de preços, mais ou menos, não é uma commodity tradeada, mas é algo como se fosse, né? Vocês têm uma volatilidade do preço dessas matérias-primas, tá? A gente tem um suprimento que isso vale para essa matéria-prima, e acho importante comentar que vale para muitas outras matérias-primas hoje da CBA, que a gente divide o fornecimento entre
alguns fornecedores e espalhados em locais diferentes do mundo. Tá? Tem China ou Ásia, tem Europa e tem Américas, aonde isso é possível. Tá? Não estou dizendo que é específico nesse caso aqui, mas a gente tenta dividir até para mitigar riscos de abastecimento. Né? E aí, o que acontece é que o nosso custo foi impactado pelo aumento nos custos desses produtos no ano passado, mas o que impacta para nós, especificamente neste caso, impacta para a indústria inteira. Tá? Para nós, claro que tem talvez alguma diferença marginal ali pela negociação dos times de cada empresa, mas, no geral, o custo acaba sendo igual para todos. E como a pasta ela entra no alumínio líquido, eu não tenho um número preciso para te dar, vou te dar o conceito, tá, Vitor? E aí você tenta trabalhar com isso. Você produz o alumínio líquido, então aquele custo entrou no alumínio, você vai, daquele alumínio líquido, produzir um produto, primeiro um semi-acabado, para depois produzir um produto, né? E pode ser um produto primário ou um produto transformado. Depois você vai vender aquele produto. Primeiro, você vai deixar aquele produto em estoque antes, né? E depois você vai vender aquele produto e vai demorar um tempo até você receber. Então, não é um efeito imediato, tá? Então, o que a gente vê no nosso resultado é feito de alguns meses atrás. Então, você acaba tendo naturalmente um delay por essa sequência que eu acabei de comentar no nosso custo. Especificamente na energia, a gente tem uma estratégia de compra e venda de energia no ano, de maneira a, obviamente, tentar otimizar ou beneficiar o nosso resultado. O ano passado foi atípico, então não foi tão possível a gente fazer isso, mas normalmente a gente tenta olhar o ano seguinte e entrar no ano equalizado, ou seja, tudo que eu tenho de perspectiva de demanda de energia e geração de energia dentro do meu negócio. Se tiver faltando energia, a gente vai ao mercado e compra. Se tiver sobrando energia, a gente vai ao mercado e vende. Tá? Mas, de novo, ano passado, pelo cenário de mercado, a gente teve que comprar bastante energia no segundo semestre pela crise hídrica e tomamos a decisão de também não tomar nenhuma decisão de vender pelos riscos que a gente tinha, justamente pelo que aconteceu no passado. E aí, nesse ano, o que a gente tem feito, como eu comentei, neste começo de ano, a gente tem segurado um pouco a geração aonde nós podemos, claro, nas usinas que estão interligadas direto na fábrica, para recompor os reservatórios. Então, o objetivo principal é recompor os reservatórios ali e, eventualmente, se tiver alguma falta de energia, a gente pode estar comprando no spot. Só que, no momento atual, os preços do spot estão muito baratos, né? Então, deu uma falhada o teu som. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Porque para mim agora está sim, ok. mas deu uma interrompidazinha. Tá. Então, os preços de energia no mercado spot estão baixos, então também comprar energia agora é um bom momento. E aí, óbvio, se chover mais, ou se a gente até tiver com os reservatórios mais cheios até o final do ano, é uma possibilidade da gente também gerar mais energia no segundo semestre, quando normalmente os preços de energia estão mais caros. Tá? Então, a gente vai sempre pensar dessa maneira, mas diria que é uma atuação mais tática no ano, e todo ano a gente tenta fazer ou trabalhar dessa maneira para otimizar o nosso resultado de energia. Nos contratos, especificamente, não existe uma vontade nossa, uma prerrogativa de fazer nenhum tipo de sazonalização. Tá? O que a gente tenta é ter um contrato estável, de longo prazo, que nos garanta que nós sempre teremos a energia necessária para produzir alumínio, com toda a volatilidade que nós temos na geração e no mercado brasileiro, e que depende, é claro, da hidrologia. E dos contratos, eu não tenho o número de cabeça, tá, Vitor? Eu vou ver com o time aqui se a gente tem uma quebra do que é IGPM e IPCA, e se for o caso, a gente divulga isso, tá? Mas de cabeça eu não tenho os números, não. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vitor, pela pergunta. E só lembrando mais uma vez que vocês podem enviar suas perguntas pelo Q&A ou levantar a mão para fazer a pergunta por áudio. E a próxima pergunta vem pelo Q&A, do Leonardo Neratica, do Bank of America. A primeira pergunta é quanto ao outlook da CBA para custos ao longo dos próximos trimestres, se haverá mudança nos próximos trimestres ou se eles podem assumir os níveis do quarto trimestre como referência, particularmente em relação aos custos de energia. E a segunda pergunta, também em relação à energia, quanto às expectativas para os resultados do business de energia e se esperamos potenciais novos ajustes de GSF daqui para frente. Obrigado. Bom, falando um pouco do outlook de custo, eu comentei na pergunta do Caio, mas só para reforçar, e até um pouco do que o Vitor comentou. Sempre que a gente tem inflação de custos, você leva, justamente pelo fato da CBA ser um player integrado, toma um tempo até você ter a inflação de custos em alguns itens da cadeia produtiva, e isso, de fato, impactar o seu custo de produto vendido lá na frente. Então, a gente veio tendo essa inflação ao longo do ano passado,
especificamente na energia, o terceiro TRI e o quarto TRI foram os mais impactados pela crise hídrica do Brasil, tá? Não deveríamos, obviamente, a não ser que tenhamos outra crise hídrica no futuro, não deveríamos ter um custo de energia tão alto quanto tivemos naquele período. Por quê? Porque naqueles 2 trimestres, nós compramos energia no mercado a preços bem mais altos, né, que eram os preços que estavam sendo trabalhados no período, e nós tivemos um impacto que foi divulgado, que ficou ali na casa entre 150 e 180, que pela melhora que a gente teve no final do quarto TRI, foi mais próximo de 150, tá? Mas, de fato, tivemos esse impacto de 150 milhões no nosso resultado no ano passado. Olhando para esse ano, como eu falei, o custo de energia deveria reduzir, então deveria voltar a uma normalidade, mas quando voltar a uma normalidade ao longo desse ano, é uma normalidade inflacionada, né? Porque o nosso custo de energia aqui, ele é basicamente os custos de operação das usinas, da operação e manutenção, que eles têm muita componente atrelada a IPCA, então é o reajuste do IPCA nesses custos que acontecem, e os contratos de energia, que são 2 principais contratos de longo prazo, que também tem na fórmula do contrato um reajuste anual, seja por IPCA ou um mix entre IPCA e IGPM, tá? Então, isso deve acontecer, mas, de novo, a energia em si, comparando com o terceiro e quarto TRI, a gente deveria ter custos menores. Por outro lado, para as outras matérias-primas, né, como a gente veio tendo uma inflação de custos ao longo do ano passado, é possível que a gente veja ainda uma continuidade desse aumento para esse ano, por esse tempo que demora de você ter o impacto da compra da matéria-prima até isso impactar o resultado da empresa, mas também porque ainda tem muitas matérias-primas que continuam subindo. Por exemplo, tem muitas matérias-primas que estão correlacionadas ao petróleo e que, eventualmente, pode ser que tenham outros reajustes se os preços continuarem altos. Então, tem coisas que tem esse componente, a gente não tem como prever isso, né? E aí, só para finalizar em custos, a parcela relevante do nosso custo também é custo fixo. A gente até tentou dar um pouco mais de detalhes para vocês nessa última divulgação de resultados na nossa planilha lá de custos. E aí, para custo fixo, é relativamente simples. Para a grande maioria, são pessoal, manutenção e serviços, né? Esses são os principais. E ali você tem o impacto da inflação brasileira, né? E normalmente anual, ou seja, o impacto da inflação brasileira começa a contar no começo do ano. Não é uma regra, obviamente, precisa, mas a maior parte desses custos você tem um reajuste anual no final do ano que vale a partir do início do ano seguinte, tá? Então, essa inflação a gente deveria ver impactada nos custos. Não sei se respondi todos os pontos. Bom, pelo que a gente tinha aqui, sim, Leonardo, se você precisar de qualquer follow-up, a gente está à disposição e muito obrigada pela sua pergunta. Bom, pessoal, acho que não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo Carvalho, que irá fazer as considerações finais. E qualquer outra dúvida que vocês tenham, o time de RI está à disposição. Vocês podem enviar suas dúvidas para ri@cba.com.br, que responderemos na sequência. Ricardo, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Amabile. Bom, a CBA continua firme nos seus planos, nos seus investimentos, na sua estratégia. Estamos seguindo o que falamos no IPO, com algumas coisas até adicionais. No IPO, a gente falava em M&A, e no caso da Alux, nós executamos um M&A, de forma que a gente está firme nas nossas estratégias. E estamos preparados para momentos de maiores incertezas como essa, devido às vantagens competitivas que nós temos, né? Repetindo aqui, a nossa integração na cadeia, a nossa própria produção de alumina, a nossa própria geração de energia. Isso nos dá uma vantagem competitiva. A inflação de custo em algumas matérias-primas acontece para nós e para os demais indústrias, os demais competidores de mercado, e a integração nossa nos traz uma vantagem competitiva de ser mais resiliente para essa inflação de custo em relação a muitos concorrentes que precisam comprar energia no mercado ou precisam comprar alumínio no mercado. Continuamos firmes também com todos os nossos planos e nosso ESG 2030, né? Acho que é isso. Acho que essas são as principais mensagens. Tem várias outras que já passamos durante a abertura, a apresentação, e estamos aqui disponíveis e abertos a estar sempre em contato com vocês e respondendo quaisquer dúvidas que vocês tenham. Obrigado de novo pela participação de todos.
E, Amabile, deixo contigo. Obrigada, pessoal. Então, nos vemos na próxima divulgação do primeiro trimestre de 2022. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia.